Olá pessoal, bem-vindos ao canal O Mundo de Ferro. Neste vídeo vamos falar sobre furação de uma superfície irregular. Na verdade, este é o primeiro de 2 vídeos onde falaremos sobre esse tipo de assunto. Então, se você não quiser perder nenhum tipo de conteúdo que envolve a furação ou usinagem, já se inscreve aqui no canal. Eu sou Jonathan Venâncio e você está no canal O Mundo de Ferro. Bem-vindos ao canal O Mundo de Ferro. Como dito, vamos falar sobre furação de uma superfície irregular. Vamos falar sobre furação de uma superfície convexa, côncava e superfície pré-usinada. No segundo vídeo, vamos falar sobre furação cruzada, entrada e saídas inclinadas, saídas inclinadas e superfícies assimetricamente curvas. Furar superfícies irregulares pode levar a forças irregulares e excessivas nas arestas de corte da broca, o que causa o desgaste prematuro. É importante seguir as orientações e reduzir o avanço quando necessário. Também deve-se observar que a temperatura é um fator importante a ser considerado durante o processo de furação, pois seus efeitos podem ser aumentados devido a altos dados de corte ou refrigeração insuficiente, e desta forma causando o aumento da temperatura e reduzindo a sua vida útil. Vamos falar sobre furação de uma superfície irregular. Esse tipo de usinagem pode danificar as brocas ou as pastilhas quando penetrar na superfície e ou ao sair do furo. No caso das brocas com pastilhas intercambiáveis, reduza a taxa de avanço para evitar danos na pastilha. No caso das brocas inteiriças de metal duro, reduza a taxa de avanço para reduzir o risco de lascamento nas arestas de corte. Já no caso das brocas com ponta intercambiável, reduza a taxa de avanço para evitar o lascamento. Se as condições forem instáveis, faça um furo piloto ou rebaixo com fresa para criar uma superfície plana. Vamos falar agora sobre uma furação de uma superfície convexa. A furação de uma superfície convexa é uma operação comum e é necessário estar atento a algumas dicas para que este processo seja bem sucedido. No caso das brocas com pastilhas intercambiável, o centro da broca entra em contato com a peça primeiro, proporcionando um torque normal, por isso nenhum ajuste é necessário. No caso das brocas inteiriças de metal duro, o raio mínimo recomendado da superfície convexa é de 4 vezes o diâmetro da broca. O furo deve ser perpendicular à superfície e o avanço deve estar entre 50% a 100% da faixa normal. No caso das brocas com ponta intercambiável, o raio mínimo recomendado da superfície convexa é de 4 vezes o diâmetro da broca. O furo deve ser perpendicular à superfície, assim como na inteiriça de metal duro. Outra informação importante para a usinagem de furo com brocas de ponta intercambiável é que se precisa do máximo possível de condições estáveis. Use uma broca o mais curto possível. Reduza o avanço em faixa normal durante a entrada. A qualidade do furo e a vida útil da ferramenta podem ser prejudicadas quando comparadas com a furação em condições favoráveis. E se possível, faça um furo piloto ou um rebaixo com fresa para criar uma superfície plana. Agora, na furação ao contrário, a furação de superfícies convexas, a furação de superfícies côncavas. Assim como a furação de uma superfície convexa é uma operação que é preciso estar atento para que o processo seja bem sucedido, a furação de uma superfície côncava também precisa ser observado algumas dicas. Vamos falar delas. No caso das brocas com pastilha intercambiável, deve entrar com a pastilha central primeiro. O contato da broca varia de acordo com a superfície convexa e o diâmetro do furo em relação à altura da ponta da broca. A periferia da broca entrará em contato primeiro se o raio da superfície côncava for menor que o diâmetro do furo. Reduza o avanço da faixa normal para reduzir a deflexão da broca. No caso das brocas inteiriças de metal duro, é possível furar se o raio for 15 vezes maior que o diâmetro da broca e o furo for perpendicular ao raio. Também é importante reduzir o avanço da faixa normal. E por último, no caso das brocas com ponta intercambiável, o raio mínimo recomendado na superfície côncava é 1 vez o diâmetro da broca, e isso para assegurar que o centro da broca entre na peça primeiro. Assegure-se que tenha um processo com condições mais estáveis possível. Use uma broca o mais curta possível. Reduza o avanço da faixa normal durante a entrada. A qualidade do furo e a vida útil da ferramenta podem ser prejudicadas comparando com a furação em condições favoráveis. Você está gostando do assunto que estamos falando neste vídeo sobre furação? Se sim, já deixa o seu like, por favor. Vamos falar sobre furos pré-usinados. O processo de furação em locais pré-usinados deve ter um olhar atento, pois existem muitos problemas ao se colocar em ação. No caso das brocas com pastilhas intercambiável, o furo pré-usinado não deve ser maior que a divisão por 4 do diâmetro da broca, e isso para manter o equilíbrio da força de
corte entre a pastilha central e a periférica em um nível aceitável. No caso das brocas inteiriças de metal duro e brocas com ponta intercambiável, não é recomendado devido ao risco de lascamento na aresta de corte. E você, já teve problemas com furação na sua oficina? Se sim, deixa aqui nos comentários. Não se esqueça de curtir, compartilhar, de comentar e também de se inscrever no canal. Eu sou Jonathan Venâncio e você assistiu a mais um vídeo no canal O Mundo de Ferro.